não há a menor dúvida que os níveis de culpabilidade são diferentes. E mais. E essa não é uma divergência propriamente, mas uma diferença que eu adianto em relação ao eminente relator. Em relação ao Bolsonaro, aos réus Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. E, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. Do mesmo modo, digo que a reprovabilidade, a culpabilidade é alta em relação a Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid, sendo que, em relação ao Mauro Cid, há os benefícios atinentes à colaboração premiada. Contudo, e essa é a diferença para a reflexão dos pares, em relação a Paulo Sérgio, Heleno, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. E explico em relação a cada um deles. Alexandre Ramagem, porque ele saiu do governo em março de 2022. E, portanto, ele tem uma menor eficiência causal em relação aos eventos que sucederam esse período. Eu perquiri nos autos. Quando que Ramagem volta aos atos executórios dessa empreitada criminosa? Não achei. Então, ele praticou atos executórios de modo inequívoco até março de 2022. E, por isso, creio que o artigo 29, parágrafo 1º, nos conduz a uma ideia de participação de menor importância, portanto, uma causa de diminuição, à vista da menor eficiência causal. Neste caso, em relação à Ramagem, quando for o momento da dosimetria, eu considerarei a participação dele como de menor importância, por este elemento, a que fiz alusão do seu afastamento do governo, e não ter visto atos materiais dele após o pleito eleitoral. A mesma coisa em relação ao Augusto Heleno. Eu não localizei atos exteriorizados de Augusto Heleno no segundo semestre. O advogado até aludia ao fato de haver uma altercação com o chamado Centrão. Ele não cantou, graças a Deus, mas, de fato, o Augusto Heleno, salvo engano, é aquele que cantava uma musiquinha rimando ladrão com centrão, ou centrão com ladrão, algo assim. Então, a tese é plausível, de que, a tese é agitada na tribuna, de que houve essa participação de menor importância, porque não houve atos exteriorizados de Sua Excelência no segundo semestre. O nome dele estava no Gabinete Institucional de Gestão de Crise? Sim. Mas uma coisa que me chamou a atenção, estimados colegas, estimada colega Carmen, é que ele não participa das reuniões. Ele não está nas reuniões. Não há nos autos que ele estava lá nas reuniões com o ministro da Defesa, com os comandantes, enfim, não vi. E, a meu ver, isso também indica uma menor eficiência causal dele a partir de um certo momento. Se foi por conta do Centrão, se foi por conta de problemas pessoais, políticos, pouco importa. É um juízo objetivo. Há atos exteriorizados de Augusto Heleno no segundo semestre, quando se deram os eventos, digamos, principais da trama que nós estamos a julgar? Não localizei. E, finalmente, em relação ao general Paulo Sérgio. Aqui é um juízo um pouco mais difícil, mais sofisticado, eu diria. Porque o general Paulo Sérgio, ele participa até um certo momento. A meu ver, isso é incontroverso nos autos. Ele poderia não ter participado. E quero dizer que, como ser humano, eu não tenho
nenhum conforto, embora tenha feito centenas de julgamentos penais. É sempre algo que fala no seu coração quando você vem para a dimensão do si. Se a pessoa não tivesse feito... Às vezes você é quase, como você está vendo um filme, você é quase chamado a torcer, dizer assim, não faz isso, mas fez. Só que em relação ao fez, à luz das provas dos autos. E a exposição do ministro Alexandre demonstrou isso. Mas o general Paulo Sérgio, e eu enquadro na mesma categoria do Augusto Heleno e do Ramagem, tem uma singularidade. De fato, a prova oral abundante de que, num certo momento, ele tentou demover o presidente da República. É como se ele viesse com máxima eficiência causal e, de repente, ele inverte o sinal da eficiência causal. Eu cheguei a cogitar de desistência, do 15 do Código Penal. Cheguei a cogitar disso, de desistência, arrependimento eficaz, enfim. Mas não está claro o que aconteceu no dia 14 de dezembro quanto à desistência ser por vontade própria. O que está mais claro é que foram fatores alheios à sua vontade, ou seja, a não aquiescência do brigadeiro Batista Júnior e do general Freire Gomes, que o levou à frustração do intento de subscrição do documento no dia 14 de dezembro. Mas eu considero relevante a ideia de que ele tentou demover na hora derradeira.